Bom dia, graça e paz. Aleluia. Deus é bom. Segunda-feira. Deus é bom. Deus é bom, né, meus irmãos? Nos deu oportunidade de mais um dia e vamos aqui juntos aprender um pouco mais da sua palavra. Aleluia. Que bom que você está aí do outro lado. Que bom que vamos juntos receber e perceber um pouco mais daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Antes de entrarmos aqui na nossa reflexão de hoje, na nossa live Momento de Fé, estudando aí a parábola do servo mau e bom, quero louvar a Deus, por este final de semana, o privilégio e a oportunidade que nós tivemos de celebrar ao Senhor os nossos 19 anos. Que coisa linda, né? Uma festa linda, um povo muito abençoado, feliz, servindo ao Senhor desde do louvor, da palavra, da dança, da diaconia. Que coisa linda, gente. Nós temos vivido momentos especiais como igreja, como povo de Deus. Isso me inspira. Um abraço aí para a pastora Reinalva, pastor Fernando aí de Esmeraldas. Vocês têm sido uma bênção na nossa vida. Também pastor Zé Marcos, glória a Deus, meu fiel escudeiro aí, ó. Toda live, 6:30 da manhã, pastor Zé Marcos está aí, aleluia. Abraço, querido. Nós amamos você e sua casa, viu? Em nome de Jesus. E também louvar a Deus pela vida do pastor Fernando, a Andresa, que veio de Itaguara com a equipe para a nossa festa. Enfim, louvar a Deus também pelo pessoal lá de Ibirité. Veio, Camila, seu esposo agora, aleluia. Vieram os 2 dias, coisa linda. Deus é bom, né? Enfim, nossa palavra de gratidão, de louvor ao Senhor pelos seus feitos poderosos. Aleluia. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que até aqui tem nos ajudado e tem nos sustentado com mão poderosa. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Gente, hoje eu estou querendo terminar aqui a parábola do servo bom e do servo mau, né? Vamos para Mateus, então, 24. Nós já estudamos o versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Já estudamos isso. Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que lhe encarregará de todos os seus bens. Estudamos isso na live anterior, que é a recompensa do servo bom, que vai receber aí a oportunidade de reinar, de governar com Jesus Cristo. Agora tem algumas observações aqui sobre o servo mau. Aí está no verso 48, que vai dizer assim: mas suponham que esse servo seja mau. Tá vendo? Aqui é uma suposição, né? Na verdade, o que Jesus quis dizer é que não necessariamente nós teríamos o servo mau, mas que pode ter esse servo mau, e infelizmente tem, né? Mas está aqui, mas suponha que esse servo mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Olha aqui, olha isso. E em verso 49. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Olha, gente,
o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Algumas observações, né, são aqui importantes para a gente conhecer e compreender melhor a condição desse servo infiel, desse servo mau, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que quando falamos desse servo, né, nós não estamos desse servo mau, a gente não está falando de alguém, novamente, que não é de Deus, que não é salvo. Novamente, estamos falando de alguém que foi incluído entre os servos. Então, toda vez que há referência a alguém e há uma inclusão, né, nesse grupo de servos, é alguém que teve uma experiência com o Senhor, é alguém que recebeu uma missão, uma incumbência. Então a primeira percepção que você tem que ter é que Deus não vai confiar a um ímpio, Deus não vai confiar a um incrédulo os seus conservos, os seus servos, as suas ovelhas, o seu povo. Então, estamos falando de alguém que é salvo, estamos falando de alguém que conhece o Senhor, que teve experiência com o Senhor, que foi comprado com o sangue de Jesus Cristo, portanto, está tendo uma postura infiel, né? Outra observação que é importante a gente fazer é que no verso 48, ele vai dizer, meu Senhor está demorando. Então, indica que esse servo mau, ele também tinha um relacionamento com o Senhor, né? Com Deus. Então, não é alguém incrédulo, fala, o meu Senhor, ele faz essa expressão, né? Outra observação perigosa que está aí, que é característica desse servo mau, é que ele realmente acreditava, né? Ele realmente acreditava que o Senhor voltaria. Só que ele acreditava que o Senhor ia voltar, ou melhor, que o Senhor ia demorar a voltar. Gente, isso é um perigo, né? Ele vai dizer, meu Senhor, né, no verso, olha aqui, então, verso 47, né? Mas suponha esse servo mau e diga a si mesmo, meu Senhor está demorando. Isso é um perigo porque muitas pessoas estão vivendo essa realidade de servir de forma infiel, de servir de forma descompromissada, de servir de qualquer maneira no reino de Deus, por pensar que o Senhor vai demorar a voltar. Por que não dizer, há muitos crentes que já nem esperam mais a volta do Senhor. Há muitas pessoas que já não têm mais a volta de Jesus como uma referência para a manutenção da sua qualidade de fé, do seu relacionamento com Deus, né? Então, muitos estão vivendo essa realidade. O Senhor vai demorar, desde quando que eu nasci, eu ouço falar que Jesus vai voltar, vai demorar muito ainda. Então, daqui a um ano que vem eu faço, ou, sei lá, daqui a um tempo eu volto, a fazer o que eu fazia, enfim. E as pessoas estão deixando de lado o compromisso do chamado, né, e da missão que recebeu de cuidar da casa e também de alimentar os conservos, né, de ser um no corpo de Cristo ali e cuidar uns dos outros, né. Outra observação importante que é sobre esse servo que assumiu uma postura de ser um servo infiel é que ele, por entender que o Senhor ia demorar a voltar, ele começou a fazer as coisas erradas. Meu Deus do céu. Ele começou a fazer aquilo que não era devido a um servo de Deus, né?
por causa da sua conduta, né, ele vai dizer assim, olha, como pode olha aqui, ó, deixa eu te mostrar isso aqui que eu acho importante, né? Olha aqui, ele no verso 48, mas suponham que esse servo mau diga a si mesmo, meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Eita, como assim? Alguém vai dizer, como assim? Como é que o senhor fala então que esse camarada era um cristão? Se ele vai começar a espancar pessoas e comer com os beberrões, né? Comer com os ébrios e espancar os irmãos. Aqui nós temos duas questões muito interessantes, né? A resposta é muito clara. Como que esse crente está fazendo isso? Como que esse salvo está fazendo isso? Pensa comigo. Um crente regenerado, uma pessoa salva, ainda é capaz de cometer qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de pecado. É capaz de cometer. Não deve. Não deve. Não devemos. Sede santo como é santo aquele que vos chamou. Não devemos. Não deveríamos. Amém? Não deveríamos. Na comunidade dos santos deveriam ser pessoas verdadeiramente, melhor, na comunidade dos salvos deveriam ser pessoas verdadeiramente santas. Não deveríamos. Não deveríamos cair e incorrer em erros como esses aqui. Mas a grande verdade é que homens salvos pecam, erram, e se perderem a referência do que foram chamados, se perderem a referência da volta de Jesus, é bem provável que essas pessoas vão fazer o mesmo que esse camarada aqui fez. É provável que essas pessoas vão entrar para uma vida de pecado e de erro. Agora vamos falar a verdade. Não é isso que está acontecendo nos nossos dias? As pessoas perderam a visão do reino, do plano de Deus, da vontade de Deus, da volta de Jesus. E o que eles estão fazendo? Eles estão incluindo e caindo no mesmo erro. Que é, quando a Bíblia fala aqui, olha, que ele começou a bater nos seus conservos e a comer e a beber com os beberrões, isso aqui faz referência à vida mundana. Isso aqui faz referência ao envolvimento com o mundo. E aí aquela pessoa começa então a bater nos conservos, ela começa a falar mal, ela começa a criticar, ela começa a ser o crítico, sabe o crítico? Aquele que não faz, mas só critica, aquele que não reage a nada daquilo que Deus colocou na mão dele, mas ele critica, ele bate sem dó no pastor, ele bate sem dó no líder de célula, ele bate sem dó no líder de departamento, ele bate sem dó naquele novo convertido que está dando o melhor de si para servir a Deus, ele bate sem dó naquele que, às vezes, por alguma fraqueza, incorreu em um pecado, ele bate sem dó, mas bate tendo uma postura errada. Ele está errado, ele está envolvido em coisas erradas, mas ele consegue bater no outro. Isso é um tipo de servo infiel, que não faz o que tem que ser feito, mas ainda consegue bater no outro. Aqui está escrito, é a posição dele. E pior, ele bate no outro para tentar justificar a sua falta. É mais fácil eu apontar o erro do outro. E quando eu acho o erro no outro, eu me digo assim, tá vendo? Não é só eu que estou fazendo errado, o outro também está. Não é só eu que estou errando, o outro também. Está percebendo? A pessoa perde a referência daquilo que Deus tem para a vida dela, o chamado, o propósito de Deus para a vida dela. Então ela começa a fazer isso, a bater no outro. E pior, ela começa a comer e a beber com os beberrões. Isso fala, ela começa a ter um estilo de vida mundano.
Olha, sendo salva e tendo estilo de vida mundano, coisas que ela tinha deixado de fazer, ambientes que ela tinha deixado de frequentar, comunhão que ela tinha deixado de ter com algumas pessoas. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente que está voltando a ter essas práticas, depois de salvo, depois que teve uma experiência com Deus, depois que liderou, depois que ministrou na igreja, está voltando a ter essas práticas de ambientes que não convém ao servo de Deus, que não convém àquele que é um servo, que recebeu a missão de cuidar da casa, que recebeu a missão de alimentar os irmãos. Pensa nisso, percebe isso. Não queira estar incluído nessa condição de servo mau. Se levante hoje em nome de Jesus e diga: não, eu vou me levantar e vou voltar à minha posição original. Está percebendo o que eu estou dizendo? Muitos estão fazendo isso. Muitos estão fazendo isso. Né? Ele volta a comer e a beber com os beberrões. Ele já não tem mais aquela percepção de que aquele ambiente não cabe a ele. Tem ambiente, irmãos, tem ambiente que não cabe o Natanael. Eu tenho consciência disso hoje. Melhor, eu tenho consciência disso há muito tempo. Tem ambiente que não me cabe. Não me cabe. E não deveria caber você também. Porque você foi chamado. Você foi chamado. Você e eu, nós fomos chamados com propósito. Deus nos deu uma missão. Qual é a grande missão? Nesse contexto da parábola, cuidar da casa, cuidar das coisas do Senhor e dar alimento aos conservos, dar alimento no tempo certo, discipular, cuidar de pessoas. Então, essa é a nossa missão no contexto da parábola. E qual que é o servo mau? É aquele que não faz isso, é aquele que abandona isso. Né? Diz aqui, aí no verso 50 diz assim: o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. As pessoas não estão atentas a isso, que numa hora em que essa pessoa não espera, Jesus vai voltar. E quando voltar, vai encontrar muita gente desapercebida. Desapercebida. E aí virá o julgamento. Né? E aí virá o julgamento. Julgamento do salvo, que aqui nós estamos tratando de gente salva. Vai virar o julgamento. Né? O verso 51 diz que castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Né? Isto é, quem são os hipócritas no contexto de reino de Deus? São aqueles que vestem a capa de um servo justo, de um servo fiel, mas na essência, meu Deus, são infiéis, são sepulcros caiados, carregam e ostentam títulos, carregam e ostentam uma postura de evangélicos, de pessoas de Deus, mas são podres por dentro, hipócritas. Esses ficarão de fora do reino. Não vai ter o julgamento de Cristo, o tribunal de Cristo. Não pense você, aqui está tudo bem, aqui está tudo certo. Aqui na terra está tudo certo, você está lá na igreja bonitinho. Todo mundo olha para você e fala: cara, olha, ela é a mulher de Deus. Mas estaremos diante do tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas. Salvo sim, reinar não. Reinar são para aqueles que servem com fidelidade ao Senhor aqui na terra. Então, qual que é o julgamento do servo mau? Ele vai ser deixado do lado de fora, junto com os hipócritas, aqueles que aparentavam ser, mas não eram.
tentavam mostrar que eram alguma coisa, mas não são. Vão ser deixados de fora. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia. Que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude, que você assuma o compromisso, meu querido, minha querida que está me assistindo, que vai me assistir depois. Assuma o compromisso de ser um servo bom, um servo fiel, um servo que nunca mais terá prazer na roda dos ímpios, nunca mais terá prazer no ambiente dos beberrões, que nunca mais terá prazer em espancar o outro com a língua. Decida ser aquele que vai honrar o Senhor e que no dia do tribunal de Cristo você vai ser chamado servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. E não ser lançado fora com os hipócritas, com aqueles que pensavam ou aparentavam ser, mas não são. Né? O versículo 21 diz que o Senhor os punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. De novo aqui, choro e ranger de dente. Não está falando do inferno. O inferno não é lugar de choro, nem de ranger de dente. O inferno é lugar de sofrimento. É um lago de enxofre. Né? Aqui, choro e ranger de dente. É lugar daqueles que conscientemente terão a percepção: eu não fiz o que tinha que ser feito. E eu perdi a oportunidade. Vai chorar, vai ranger os dentes de arrependimento, mas não terá lugar no reino de Deus. Então, esta palavra, por mais dura que ela seja, é a palavra. É a palavra, por mais dura que ela seja. É a palavra de Deus e por isso estamos aqui estudando. E vamos estudar a partir de quarta-feira a diferença entre reino e a diferença entre salvação e reino. Prepare o seu coração para ouvir coisas indizíveis, talvez nunca pregada no púlpito, mas nós vamos entender melhor isso. Por isso eu te aconselho, ao receber essa ministração, compartilha, manda essas ministrações para cada ovelha, para cada discípulo, para cada pessoa que Deus te deu como responsabilidade de cuidar, para que se levante no nosso meio uma geração de homens e mulheres, servos fiéis, comprometidos com o reino de Deus e com a vontade do Senhor nesses dias. Amém? Eu quero hoje concluir com você algo mais específico para os pastores e líderes que me assistem. Cuidado, porque quando na parábola fala que ele começou a espancar, né, os conservos, trata também do cuidado que nós temos que ter como líderes de não usarmos de autoritarismo sobre os nossos discípulos. Nós não devemos espancar aqueles que o Senhor nos deu como ovelhas. Nós não devemos tratá-las com rigidez, com autoritarismo. Não devemos espancá-las. Temos que cuidar delas. Lembrar sempre que a ovelha, ela tem visão curta. A ovelha tem uma percepção diferente das coisas. E nós temos o papel de discipulá-las, de ministrar a elas, de exercer o cajado, não para bater, mas para trazer para o caminho. Então, perceba isso e pratique essa verdade. Você que é um líder, você que é um obreiro que está aí me assistindo, nunca use da sua autoridade para espancar os conservos. Muito pelo contrário, cuide deles e dê a eles a direção correta para que juntos possamos ser achados dignos naquele dia de servos bons e fiéis. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Finalizamos essa parábola de forma assim poderosa,
de forma inteligente, né? Lembrando rapidamente aqui de quais são as bases da parábola. As bases da parábola é: Deus nos chamou e nos encarregou de cuidar da casa. De cuidar da casa. Casa fala da noiva, fala do templo, do prédio. Enfim, cuidar da casa, daquilo que representa a casa de Deus, o reino de Deus na terra. Não só isso, ele também nos chamou e nos encarregou, nos deu um encargo, né, de alimentar os conservos no tempo devido, isso é, discipular, cuidar uns dos outros. E o Senhor também nos fez promessa: aquele que servir com fidelidade, este receberá uma recompensa. Qual que é a recompensa? O Senhor lhe confiará os seus bens. Traduzindo, essa pessoa vai reinar com Jesus Cristo e governar com Ele. Aleluia! Agora, a observação que temos que fazer é: por que o servo mau foi chamado de servo mau? Primeiro, porque ele não fez o que tinha que fazer. Segundo, porque ele tinha uma visão errada. Qual que era a visão errada? O Senhor está demorando demais. Ele está demorando demais voltar. Lembra que eu falei isso aqui? Estou insistindo. Uma crença errada te leva a ter um posicionamento errado. Pessoas que perderam a visão da volta de Cristo estão abandonando as suas funções, estão deixando de fazer o que tem que ser feito no reino, esquecendo que aquilo que Deus te confiou, Ele te confiou porque você pode. Não foi homem que te confiou nenhuma missão, foi Deus. Então, aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, se você não está fazendo, volta a fazer. Volta a fazer, porque no dia do juízo de Cristo isso vai te ser cobrado. Volta a fazer, se comprometa. Você está dizendo que eu tenho que viver só no reino de Deus, só na igreja? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que nós precisamos ser coerentes e saber separar tempo para todas as coisas, tempo para o secular, tempo para a nossa missão com relação ao reino de Deus. Então, seja você esse homem, essa mulher, que vai ser achado digno naquele dia de reinar com Jesus Cristo e não passará pela punição daqueles que vão ficar de fora do reino de Deus. Eu espero, e estou comprometido com isso, que esta palavra possa ter edificado você e levado você hoje a uma reflexão e a uma posição. Vou me levantar, vou reagir e vou me posicionar diante de Deus em nome de Jesus. Eu oro com você hoje, terminando aqui a parábola do servo bom ou do servo fiel e do servo mau. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, poderoso é o Senhor. Obrigado pela palavra, obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado porque o Senhor está nos ensinando, está nos instruindo. Essas lives têm sido tão poderosas quanto que o teu Espírito Santo tem ministrado através de nós. Que esta palavra vá e produza os resultados para o qual ela foi enviada. É a oração que eu faço agora mesmo, que haja um levantar apostólico, um levantar, que as pessoas, ao receberem essa instrução, que se levantem como servos, como pessoas chamadas, como aqueles que receberam um encargo e decidam servir ao Senhor, servindo aos homens, que esta é a ênfase da parábola do servo mau e do servo bom, que é servir ao Senhor servindo aos homens. Assim, Pai, nós oramos e te agradecemos e cremos que o Senhor é Deus, o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe você, que com fidelidade tem estado conosco em todas as lives. Deus abençoe você que vai usar desse instrumento para abençoar outras pessoas, compartilhando. Se você não é inscrito no canal da igreja, se inscreva tanto no Instagram, @cbbtgcontagem, quanto no YouTube, cbbtg. Se você ainda desejar, se inscreva no meu canal, psi.coach.natanaelrodrigues. Tem muitas palestras e vídeos gravados lá.
Vamos lá, vamos ser um e vamos servir ao Senhor com todo o nosso coração. Deus abençoe vocês. Até breve. Aleluia.